Eu gosto muito de séries que estudam as mentes de seus personagens com um certo cuidado em respeito às suas nuances, atitudes e comportamentos em geral. Recentemente, cada vez mais as pessoas se interessam por séries repletas de personagens falhos, personagens que, assim como nós, cometem erros, se decepcionam e enfrentam as dificuldades da vida. Não é à toa que séries como Euphoria, da HBO, se tornam um fenômeno entre o público adolescente, exatamente por explorar as inseguranças e as incertezas que a vida adolescente e adulta trazem para a vida dos jovens. Falando em HBO, não é de hoje que ela é conhecida como o canal de TV americano que mais produz séries de qualidade. Sopranos, The Wire, Mad Men, Game of Thrones e todas essas séries consideradas as melhores de todos os tempos são daqui. Os motivos para isso são muitos, sejam seus valores de produção absurdos que extrapolam orçamentos de cinema, quanto a seus roteiros e direções de ponta que mudaram como o espectador médio americano enxerga produções de canais. Entre as diversas séries incríveis da HBO, uma delas acaba por ser ofuscada pelo sucesso imenso de suas equivalentes, essa série sendo Boardwalk Empire, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de Império do Contrabando, um nome que escancara bastante o tema central da série, o contrabando de bebidas durante a Lei Seca Americana. Para quem não sabe, a Lei Seca Americana foi um período nos Estados Unidos que durou de 1920 a 1933, uma consequência de uma emenda que proibia a produção, venda e comercialização de qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso aconteceu devido à influência política de partidos que defendiam a ideia de que o país estava literalmente se matando de tanto beber. A emenda tinha o objetivo de ajudar a sobrear a população e impor um controle por parte das novas lideranças governamentais na Casa Branca. Infelizmente, tudo o que a Lei Seca fez foi alienar ainda mais a população, que, sem a circulação comercial do álcool, passou a achar seus próprios meios alternativos para fabricar e vender seu próprio álcool. É nesse cenário que surgem criminosos como Nucky Thompson, o protagonista ficcional da série, que é, em parte, baseado em Nucky Johnson. Nucky é o tesoureiro da cidade americana de Atlantic City, responsável por administrar as finanças da cidade, e graças à sua posição política, ele passa a contrabandear o álcool em plena lei seca e a manter um bem-sucedido império criminoso na cidade. Nucky possui vários aliados, como seu pupilo e espécie de filho adotivo Jimmy Darmond, além do chefe da comunidade negra da cidade, Chuck White, e o produtor de álcool Mick Doyle. Um fator interessante da série é que ela também acompanha a trajetória de diversos criminosos da lei seca, como o chefão mafioso de Nova York, Lucky Luciano, e até Al Capone, um dos gangsters mais poderosos que já existiu. O valor de produção da série é notado em seus sets maravilhosos que emulam com perfeição a atmosfera e a arquitetura dos anos 20. São muitas as cenas que se passam em salões de festas com dançarinas, música antiga e ternos caros, além da famosa passarela de Atlantic City, que dá nome à série. Porém, Boardwalk Empire não se sustenta só em sua construção de mundo. Os personagens são chave aqui, como em praticamente todas as séries da HBO. Existe uma trend que começou com Sopranos que é sustentada até hoje na televisão americana, a do gangster anti-herói. Você deve conhecer muitos desses personagens e nem mesmo se dá conta disso, Walter White sendo o exemplo mais famoso deles. O protagonista de Breaking Bad pode muito bem ser descrito como um anti-herói gangster. Suas motivações, seus meios e seus fins não são completamente malignos, mas também não são motivados por pura bondade. Walter é um homem complexo, com qualidades, falhas, muito ego e muita raiva, que comete muitos crimes ao longo da trama, e é interessante ver sua queda moral para de fato se tornar um vilão. A questão é que homens como Walter White podem ou não podem ser classificados como inerentemente malignos. Outros nem mesmo têm a sua jornada para se tornarem vilões, como Tony Soprano, o mártir dos anti-heróis da televisão, que já é um mafioso desde o começo e mata pessoas por diversão. Nucky Thompson, o protagonista de Boardwalk, se classifica muito bem dentro dessa categoria, apesar de ter suas próprias nuances aplicadas a ela. Nucky é uma figura política, carismática, que aparenta ter um bom coração para os cidadãos de Atlantic City, quanto, na verdade, ele é um criminoso de caráter duvidoso que está constantemente tramando negociações e crimes no seu próprio mundinho. É quando o mundo de Nucky se expande que ele é confrontado com as consequências de sua posição moral e passa a ter que sair das sombras e agir como um gangster de verdade. Nucky é interpretado com maestria pelo magnífico Steve Buscemi, que consegue transmitir toda essa luta interna e silenciosa que o personagem guarda dentro de si mesmo. Ele guarda um grande mistério a respeito de sua família, o que o fez se fechar para todos e mergulhar no trabalho ainda mais. É aí que entra a personagem Margaret,
o interesse amoroso de Nucky pela maior parte da série. A personagem de Kelly MacDonald é uma refugiada irlandesa que, durante o começo da série, passa a se interessar por Thompson em periódicos discursos de um partido feminino da qual Margaret faz parte. Óbvio que Nucky só tá fazendo esses discursos para ganhar apoio político na futura eleição que definirá a temporada. Mas para Margaret, tudo que Nucky fala o define como uma espécie de mártir, um santo que sofreu muito e conseguiu subir na vida de forma honesta. Isso significa muito para Margaret, que está presa em um relacionamento tóxico com 2 filhos e um marido alcoólatra que espanca ela. E também porque ela é uma refugiada que achou que jamais seria possível viver o sonho americano da forma que ela chegou no país. E o próprio Nucky, sendo filho de refugiados irlandeses, ajuda ela a pintá-lo como um herói. Há toda uma discussão na série sobre pertencimento e propósito, mais especificamente sobre a desconexão criada na América pelos refugiados e imigrantes de diferentes países. Os Estados Unidos é um dos maiores exemplos de culturas mistas de diferentes partes do mundo. Muitas dessas pessoas, uma vez nos Estados Unidos, se viam como intrusos longe de casa, tendo que se acostumar com um mundo completamente diferente do deles. Boardwalk Empire disseca todo esse tópico de forma precisa através de personagens como a própria Margaret, Owen, Jeep Moretti e, é claro, Richard Harrow. Richard não é exatamente um imigrante, mas espiritualmente ele se sente como um, além de ser provavelmente o personagem mais icônico da série. Ele é um veterano da Primeira Grande Guerra que voltou para casa com uma parte do rosto faltando, uma vez que ele fora ferido em batalha e agora tem que usar uma máscara para preencher a parte do rosto deformada. Richard sente muita dificuldade em se reconectar com a sociedade, não só por conta de sua clara deformação que o impede de ter conexões muito significativas, como a falta de propósito em sua vida após voltar da guerra. Ele e o personagem Jimmy Darmond, outro veterano da guerra e pupilo de Nucky, passam a ser amigos e a tentar suas próprias empreitadas em Atlantic City, com Richard sendo uma espécie de assassino pessoal de Jimmy. É interessante como esse assunto de dualidade é explorado na série. Não só a dualidade de um imigrante que de repente precisa mesclar sua cultura com a de um país completamente novo, como também a dualidade de um criminoso como Nucky, que precisa balancear sua vida política, pessoal e de trabalho ao mesmo tempo, tendo que viver consigo mesmo. Ainda assim, me impressiona o fato de quase ninguém falar de Boardwalk Empire. A série teve apenas 5 temporadas, terminando em grande estilo, mas depois disso, não se vê muita gente relembrando ela. Alguns tópicos da internet aqui e ali, cenas de episódios no YouTube e a aparição da série em listas de melhores séries de todos os tempos, mas fora isso, a falta de vídeos recomendando a série ou sequer falando dela de forma crítica é assustador. As atuações, a direção, os episódios e os roteiros são magníficos, e é uma pena que a série tenha se perdido no imenso catálogo de boas séries da HBO. Se você tiver a oportunidade, assista a série. Ela vai prender você e você não vai conseguir parar de assistir. Boardwalk Empire realmente te faz pensar sobre vida, morte, propósito e as 2 facetas que todos nós escondemos. Facetas essas que são postas à prova em meio ao mistificado sonho americano que os personagens da série vivem dentro.